A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Nos últimos dias, amados irmãos, o áudio da palavra de Deus com a missionária Karina não estava sendo feito, amados, apesar de algumas provas que eu vinha passando e eu não havia conseguido pregar e falar da presença de Deus a vocês. Eu estava em oração pedindo a Deus que me desse forças para suportar as coisas que estavam por vir em minha vida. E logo depois da prova que eu pensei que eu não passaria, veio a segunda, a qual eu estava enferma, e agora, pela graça e misericórdia de Deus, eu fui curada para a honra e glória de Deus. E eu estou aqui para falar da palavra de Deus a vocês e que possam permanecer firmes e fortes na palavra de Deus e no caminho do Senhor Jesus. Porque ainda que tais coisas sobrevenham sobre as nossas vidas, os nossos olhos ainda assim têm que estar no Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 8, verso de número 31 ao verso de número 39, em nome do Senhor Jesus. Amém? Assim diz o texto sagrado. Cântico de vitória, Deus é por nós. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? A palavra de Deus, amados, nos mostra que Paulo faz 4 perguntas retóricas, todas elas feitas para elucidar a questão do propósito eterno de Deus. Veja por quê. Que diremos, pois, essas coisas? Em essência, este versículo é a conclusão que Paulo apresenta para os 8 primeiros capítulos de Romanos. Essa pergunta significa: qual será a nossa resposta ao que foi dito? Paulo continua dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa não é uma das 4 perguntas, mas é a resposta à primeira pergunta feita. Paulo apenas responde, amados, que ele tem a confiança plena de que o propósito eterno de Deus será realizado, porque Deus é Deus. Quem será contra nós? Não significa que nós não temos nenhum adversário. Os versículos de número 35 e 36 listam um grande número de adversários. Paulo deseja afirmar que não há nenhuma acusação que seja tão grande que possa contrariar o propósito eterno de Deus. Paulo responde a pergunta do versículo de número 31 com uma nova pergunta, considerando que Deus nos fez o maior bem, pois entregou o seu próprio Filho, não nos dará também Ele com todas as coisas? Essa é uma outra pergunta equivalente a uma negação enfática. Os escolhidos recordam o plano eterno de Deus. Se Deus, o juiz supremo, justificar-nos, então quem poderá agir contra nós e prosperar ou ter sucesso com as nossas vidas? Amados, Cristo, quem morreu por nós, Ele também intercede por nós. Não há um outro Deus que possa interceder por nós a não ser Jesus. Muitas pessoas dizem que fulano de tal, imagens e esculturas, pessoas que eles dizem que são santas, mas na verdade não são, dizem que intercede. Mas a palavra de Deus nos diz que somente Cristo e o Espírito Santo intercede por nós diante do Pai. A partir do momento em que Cristo nos justifica e passou a interceder por nós, ninguém mais pode nos condenar, ou seja, condenar os nossos pecados. A morte do Senhor Jesus em nosso favor teria pouco aproveito caso ela fosse considerada separadamente da sua valorosa ressurreição. E o Deus vivo que garante
o cumprimento do propósito eterno de Deus. Assim ele está sentado agora à destra de Deus, cheio de glória e soberania, e de onde ele é eternamente exaltado. O Senhor Jesus intercede por nós, junto a Deus Pai, pela autoridade que é inata à sua divindade, por causa da sua morte vitoriosa, e da sua ressurreição vitoriosa, e da sua ascensão vitoriosa aos céus, e da sua intercessão vitoriosa por nós. O Senhor Jesus selou o propósito eterno de Deus. Em todo o universo não há nada que possa prover maior garantia que a obra perfeita de Cristo não faça. Se ninguém pode se opor e prosperar contra nós, ou nos acusar, ou ainda nos condenar, então é fato visível que nós temos uma relação pessoal com Deus. Devido a esse relacionamento, ninguém pode nos separar do amor de Cristo por nós. A enumeração de adversidades constantes neste versículo cobre várias experiências que poderiam parecer desafios grandes à realidade do amor de Cristo. Aqueles que amam a Deus, Salmos capítulo 44, verso 17 a 22, sempre têm de enfrentar a morte dia após dia. 2 Coríntios capítulo 4, verso 11, as provações e as dificuldades listadas no versículo não apenas não podem nos separar do amor de Cristo, mas também nos tornam mais do que vencedores, pois elas nos forçam a depender cada vez mais de Deus. Absolutamente nada poderá separar o cristão do amor de Deus. O apóstolo usa de grande esforço para escolher as palavras que descrevem a certeza absoluta da existência do amor de Deus em favor do cristão. Nada é tão difícil ou perigoso, nem a morte nem a vida, que possa nos separar do amor de Deus. Se Deus, o único ser não criado, é por nós, nada neste mundo pode nos separar dele, o que torna a nossa segurança nele absoluta e confiável. Então confie somente no Senhor, ainda que possamos passar tais tribulações, sofrimentos, dores, angústias, talvez traições de pessoas que a gente não espera. A nossa confiança deve estar no Senhor. É claro que no momento da emoção você vai agir de tal forma que você vai querer se desesperar, de fazer uma loucura, mas se os seus olhos estiverem no Senhor, nada disso vai vir sobre a sua vida. Não vai vir a depressão, não vai vir a vontade de suicídio, não vai vir outra coisa qualquer que queira te destruir, se os seus olhos estiverem no Senhor. Então creia tão somente em Deus, ainda que a prova venha, que a tribulação venha, Deus é por nós. Lembrai desses versículos, amados irmãos, Deus é por nós. Está vindo a tribulação, Deus é por nós. Está vindo a enfermidade, Deus é por nós. Está vindo a destruição, Deus é por nós. Mas confie então somente no Senhor e você contemplará a graça e a misericórdia de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Esta é a palavra de Deus com a missionária Karina. Eu agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do Senhor, amados, esteja sempre com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. E novamente peço desculpa aos amados por atrasar tanto com os áudios, mas devido a uma experiência que o Senhor colocou em minha vida, eu precisei me afastar e entrar em oração para com Deus, para que eu pudesse suportar o que estava vindo sobre a minha vida. E eu confesso aos irmãos que, graças a Deus, eu consegui suportar. E hoje eu estou firme e forte para a glória de Deus. E eu quero que você esteja, em nome de Jesus, firme e forte na presença de Deus. Não importa o que aconteça, e seja firme e forte no caminho de Deus. Amém? Deus abençoe sua vida e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.